Bem-vindos de volta, pessoal, e muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por acompanharem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao programa e espero que pense em se inscrever e ativar as notificações clicando no sininho. Hoje a gente vai falar sobre uma das iniciativas econômicas mais ambiciosas e também mais polêmicas lançadas pelo governo Trump, as chamadas contas Trump. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, descreveu o programa como, abre aspas, talvez a inovação de política pública mais revolucionária dos tempos modernos. Ele também resumiu a filosofia do projeto em 4 palavras: todo americano é um acionista. E claro, essas são afirmações bem ousadas. Então, o que exatamente são as contas Trump? Como elas funcionam? E por que o governo acredita que elas podem transformar a forma como a riqueza é criada nos Estados Unidos? E por que os críticos questionam se isso poderia, no fim das contas, mudar o sistema de aposentadoria do país? Vamos dar uma olhada mais de perto. No essencial, as contas Trump foram criadas para dar a cada criança elegível nos Estados Unidos uma vantagem financeira logo no começo da vida. Pelo programa, cada recém-nascido que se enquadra recebe uma conta de investimento de $1.000 financiada pelo governo federal pouco depois do nascimento. Em vez de entregar dinheiro para ser gasto na hora, o valor é aplicado no mercado financeiro, com o objetivo de crescer ao longo do tempo por meio dos rendimentos compostos. A contribuição inicial do governo é só o ponto de partida. Pais, avós, parentes, empregadores e até organizações de caridade também podem fazer depósitos nessa conta durante toda a vida da criança. Isso vai estar sujeito a limites anuais de contribuição, que a gente vai discutir em um instante. A ideia é que os recursos fiquem investidos por muitos anos e que os saques, em geral, só possam ser feitos quando a pessoa atingir a maioridade. O governo acredita que começar o processo de investimento desde o nascimento dá a cada criança algo que muitos americanos nunca tiveram: a chance de se beneficiar de décadas de crescimento composto. Scott Bessent argumenta que o programa reflete uma realidade importante da economia americana moderna. Os Estados Unidos têm um dos mercados de capitais mais produtivos do mundo, que gera uma enorme riqueza por meio da inovação, do crescimento das empresas e dos pequenos negócios. Mas a propriedade desses ativos produtivos continua desigual. Muitas famílias de renda mais alta têm ações, contas de aposentadoria, empresas e imóveis que se valorizam com o tempo. Já milhões de outros americanos dependem quase totalmente do salário e possuem poucos ativos financeiros. Segundo o próprio Bessent, esse desequilíbrio contribui para o aumento da desigualdade de riqueza nos Estados Unidos. Agora, é claro que existem motivos mais importantes, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, para o vídeo de hoje. Então, em vez de focar só na redistribuição de renda depois que a riqueza já foi criada, ele defende que mais americanos deveriam participar diretamente da criação de riqueza, sendo donos de ativos produtivos. E é daí que vem o slogan dele: todo americano, um acionista. O governo acredita que uma participação mais ampla na propriedade pode fortalecer as finanças das famílias e, ao mesmo tempo, permitir que mais americanos se beneficiem diretamente do crescimento econômico de longo prazo. Uma das afirmações mais comentadas de Bessent diz respeito ao poder dos juros compostos. Ele argumenta que, se essas contas receberem contribuições regulares ao longo de muitos anos, e se os mercados financeiros continuarem gerando retornos de longo prazo, parecidos com as médias históricas, alguns beneficiários poderiam acumular carteiras que ultrapassariam $1 milhão antes dos 30 anos. Essa previsão, claro, chamou bastante atenção e também críticas. Mas é importante entender que isso não é garantido. Depende de várias suposições. Os mercados financeiros precisariam continuar gerando retornos positivos no longo prazo. As famílias ou outros contribuintes provavelmente teriam que fazer contribuições regulares além do depósito inicial de $1.000 feito pelo governo, e esses recursos precisariam permanecer investidos por décadas. Os mercados inevitavelmente passam por recessões.
eles enfrentam correções e períodos de volatilidade. Os retornos futuros podem ser bem diferentes do desempenho histórico. Mesmo assim, Besson argumenta que a matemática dos juros compostos no longo prazo continua sendo uma das ferramentas mais poderosas de construção de riqueza disponíveis hoje. Os defensores também acreditam que as contas Trump poderiam ajudar a reduzir uma das maiores desigualdades econômicas dos Estados Unidos, que é a desigualdade na propriedade de ativos. Embora o debate público muitas vezes se concentre na desigualdade de renda, a desigualdade de riqueza é igualmente importante. A renda mostra o que as pessoas ganham. A riqueza mostra o que elas realmente possuem. Famílias com ativos financeiros, como ações e fundos de aposentadoria, se beneficiam quando o mercado sobe. Já quem tem poucos ativos depende basicamente do salário, o que torna muito mais difícil acumular patrimônio ao longo do tempo. Por isso, o governo acredita que as contas Trump poderiam, na verdade, reduzir essa diferença de propriedade, garantindo que toda criança elegível comece a vida com uma carteira de investimentos. Os defensores também argumentam que o programa pode incentivar a educação financeira, a poupança de longo prazo e uma participação maior nos mercados de capitais dos Estados Unidos. Mas, como era de se esperar, a proposta também gerou muitas críticas. A maior polêmica começou depois que Scott Besson descreveu as contas como uma forma indireta de privatizar a Previdência Social. Essa declaração gerou críticas imediatas. Os opositores argumentaram que incentivar uma dependência maior de contas de investimento privadas poderia, com o tempo, enfraquecer o apoio ao sistema tradicional de previdência social. Alguns também disseram que o programa representa o primeiro passo para transferir a segurança da aposentadoria de benefícios públicos garantidos para os mercados financeiros. Diante da reação negativa, Besson esclareceu suas declarações. Ele destacou que as contas Trump têm o objetivo de complementar e não substituir a Previdência Social. A Casa Branca também afirmou que o programa foi criado para oferecer uma fonte adicional de riqueza de longo prazo ao Mesmo assim, isso destaca um debate filosófico mais amplo. Os defensores argumentam que ampliar a propriedade de ativos produtivos fortalece as famílias e gera prosperidade a longo prazo. Já os críticos dizem que os mercados financeiros são, por natureza, incertos e não deveriam se tornar a base principal da segurança na aposentadoria. Me conta, você se encaixa mais no primeiro grupo ou no segundo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Agora, o momento dessa iniciativa também é importante. As contas Trump estão sendo lançadas num período de alta dívida federal, déficits orçamentários persistentes e uma preocupação crescente com o futuro financeiro dos jovens americanos. Muitas famílias jovens estão enfrentando o aumento dos custos de moradia, das despesas com educação e uma dificuldade cada vez maior de acumular patrimônio se comparado com as gerações anteriores. É por isso que se diz que a classe média americana está desaparecendo. Os defensores dessa ideia argumentam que dar a cada criança uma conta de investimento desde o nascimento oferece uma chance mais cedo de construir segurança financeira. Já os críticos questionam se um investimento inicial relativamente pequeno de apenas $1.000 pode realmente enfrentar desafios econômicos estruturais muito maiores. Há também quem acredite que os recursos do governo poderiam ser usados de forma mais eficaz em áreas como educação, saúde, moradia, infraestrutura ou na redução da dívida nacional. No fim das contas, as chamadas contas Trump levantam uma questão bem mais ampla sobre a política econômica, eu diria. Qual é a melhor forma de ampliar as oportunidades econômicas? Os governos devem se concentrar principalmente em redistribuir a renda depois que a riqueza já foi criada, ou devem focar em expandir a propriedade para que mais cidadãos se beneficiem diretamente do crescimento econômico? As contas Trump claramente adotam essa segunda abordagem, eu diria. Em vez de enfatizar apenas a redistribuição, elas buscam ampliar a participação na propriedade do capital produtivo.
Se o programa vai dar certo no fim das contas, vai depender, claro, das taxas de adesão, de contribuições privadas adicionais, do desempenho do mercado a longo prazo e também do apoio político no futuro. Mas, para investidores, pais e formuladores de políticas públicas, as contas Trump representam um dos experimentos mais importantes em política de formação de riqueza nos Estados Unidos em muitas décadas. Se a participação for ampla e os mercados continuarem oferecendo bons retornos no longo prazo, o programa pode, aos poucos, ampliar a propriedade de ativos financeiros pelas famílias e mudar a forma como as próximas gerações constroem riqueza. Mas se a adesão continuar limitada ou se os retornos dos investimentos ficarem abaixo do esperado, o programa pode acabar sendo menos transformador do que seus defensores imaginam. De qualquer forma, a iniciativa já provocou um debate nacional importante sobre propriedade, investimento, desigualdade e, claro, sobre segurança na aposentadoria e o papel do governo em promover prosperidade de longo prazo. Como Scott Bessent deixou claro, a visão dele é simples. Cada americano deve ser um acionista. Se essa visão vai realmente mudar a economia americana, ainda é algo que a gente vai ter que ver. Mas uma coisa é certa, ela vai continuar sendo um dos experimentos econômicos mais observados dos próximos anos. Muito obrigado por assistir. Se você achou essa análise interessante, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também se interessa por economia, finanças e geopolítica. E me conta aí nos comentários. Você acha que as contas do Trump podem mesmo mudar a forma como a riqueza é criada nos Estados Unidos? Ou acredita que as expectativas de longo prazo do programa são otimistas demais? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.